Olá, pessoal! Vamos para a nossa 14ª aula de Sistemas Lógicos Programáveis comigo, Professora Stephanie. Hoje a aula será bem legal, Vai ser sobre revisão, questões de revisão tirado da plataforma AVA, com o que vimos até agora. Então, vou responder aqui e caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo pela plataforma. Então, vamos para a nossa primeira questão. Então, a questão fala o seguinte: assinale a alternativa que descreve um temporizador. Letra A. Realize a mesma função do relé de tempo dos comandos elétricos. Letra B. É um bloco lógico de incremento interno ao qual habilita a sua saída após alguns pulsos colocados. Letra C. Serve para converter de um tipo de dado para outro. Letra D. Recebe pulsos de entrada que são contados e comparados a valores pré-ajustados pelo usuário. Letra E. Nenhuma das respostas das alternativas acima está correta. Então, o que vocês acham? Para responder essa pergunta, vai ser a letra A, que a função do relé de tempo é a mesma do temporizador, Os dois têm a mesma função, que é contar o tempo para poder trocar os comandos. Lembrando que pode ser T1, conta o tempo para depois ligar, ou TREOFF, que conta o tempo e depois desliga. Então, a gente viu que também tem outros tipos, dependendo do CLP, tem várias funções. Então, essa é a alternativa correta, letra A. A próxima questão fala o seguinte: de acordo com a norma IEC 61131-3, o endereçamento direto é conhecido pela utilização do símbolo porcentagem. Assinale a alternativa que corresponde ao endereçamento %, que B6. Letra A. Bit 6 de entrada. Letra B. Palavra 6 da área de entrada. Letra C. Bit 6 da área de saída. É a letra D. Palavra 6 da área de memória interna. E letra E. Byte 6 da área de memória interna. Então, a gente vê, quando tem a letra Q, sempre vai ser a saída. Então, só por esse fato, a gente já corta todas as outras, que está dizendo de entrada, e também que não é de memória interna. Então, também corta a letra D e E. Só sobrando a letra C, que corresponde, byte de 6 da área de saída. Então, logo, vai ser a letra C. A próxima questão fala o seguinte: marque V para as afirmativas verdadeiras ou F para as afirmações falsas. Então, ele fala: o Word é um conjunto com 16 bits. Isso é verdade ou falso? Isso é verdade, O Word realmente é um conjunto de 16 bits. Então, a próxima fala o seguinte: o bit é a maior unidade de informação. A gente aprendeu nas nossas aulas que o bit é a menor, podendo ser 0 ou 1. Então, está falsa essa afirmação. A terceira, está relacionada até com o que eu falei, que diz que o bit possui somente dois estados lógicos, que é o 0, que não está recebendo nada, e o 1 é quando ele recebe. Então, realmente está verdadeiro. Ele possui dois estados lógicos, que é o 0 e o 1. Então, a próxima questão, ela fala sobre a linguagem ladder, E que é uma linguagem muito utilizada, como a gente viu, na maioria dos CLPs. Até hoje, por ser fácil, a gente viu as vantagens e vimos também as desvantagens da linguagem ladder, Então, baseado nisso que a gente viu em sala, vamos ler a alternativa.
Então, assinale a alternativa que indica uma vantagem da utilização da linguagem ladder. Então, a letra A diz assim: possui difícil adaptação com o pessoal técnico. Vamos lá. Vocês acham que isso é verdade ou mentira? Letra B. Linguagem não aceita, aceita industrialmente. O que vocês acham? Letra C. Linguagem mais complexa. Letra D. Técnica de programação mais difundida e aceita industrialmente. E letra E. Edição mais lenta. Então, tem que observar bastante o que ele pergunta, né? E o que ele está perguntando nessa questão é a vantagem, não a desvantagem do ladder. Então, dentre as alternativas que foi lida, a única que apresenta a vantagem da linguagem ladder é a letra D, que diz que a técnica de programação é a mais difundida e aceita industrialmente. Essa questão diz o seguinte: assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas da frase. Uma entrada, aí é digital ou analógica, para completar com digital, analógica ou modular, com maior número de bits, permite uma melhor representação da grandeza analógica digital. Então, o que vocês acham? Que seria a letra A, digital e analógica, letra B, analógica digital, letra C, digital digital, letra D, analógica analógica, ou letra E, modular e digital. Então, pelo que a gente viu, né, seria a letra D, que é analógica analógica. Ou seja, uma entrada analógica com maior número de bits, ou seja, ela tem uma maior quantidade de dígitos, né, da grandeza analógica, permite uma melhor representação dessa mesma grandeza, né, analógica. Então, quanto mais bits de entrada conseguir captar, melhor vai ser a representação dessa grandeza, né? Então, essa é a resposta correta. Agora, vamos para uma questão que é de verdadeiro ou falso. A questão diz o seguinte: marque V para as afirmações verdadeiras ou F para as afirmações falsas. A primeira diz o seguinte: a linguagem de máquina é considerada a de mais baixo nível, pois cada instrução é composta por combinações dos bits 0 e 1. O que vocês acham? Essa aqui é verdade, né? Porque a linguagem de máquina é que mais baixo nível. Quanto mais o alto nível, melhor para as pessoas, né, os seres humanos, e pior para a máquina, que ela tem que decodificar até chegar na linguagem de máquina, que é 0 e 1. Então, quanto maior o baixo nível, melhor para a máquina, né? Vai ser mais rápida ela decodificar. E essa linguagem é composta de zeros e 1. Então, vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: a linguagem C++ é considerada de baixo nível, apesar das instruções consistirem em vocabulários simbólicos mnemônicos. Então, como eu disse a vocês, né, a linguagem C++ é já de comandos, né? Tem comandos que vai mandar as funções, então ela é de mais alto nível. Para o operador é mais fácil, né, programar em uma linguagem de alto nível, mas para a máquina vai ser mais trabalhoso, né? Vai ter que ter mais memória, porque ela vai decodificando até chegar na linguagem de máquina, que é a linguagem que ela consegue entender. Então, essa aqui é falsa. A próxima diz o seguinte: a linguagem de alto nível representa alguns inconvenientes no momento da sua utilização, pois requer do usuário
conhecimento sobre a arquitetura do microprocessador. Então, isso aqui é falso, né? Porque alto nível, a pessoa não precisa ter esse conhecimento da arquitetura do microprocessador, porque a linguagem vai ser decodificada ainda para a linguagem de máquina. Mas, em linguagem de baixo nível, ele precisa ter esse conhecimento, né? O operador que programa em linguagem de baixo nível. Então, logo, essa alternativa está falsa. A próxima questão fala o seguinte: de acordo com a norma IEC 61131-3, o endereçamento direto é reconhecido pela utilização do símbolo %. Assinale a alternativa que corresponde ao endereçamento %MW7. Então, letra A diz bit 7 de entrada. Letra B diz palavra 7 da área de entrada. Letra C, byte 7 da área de saída. Letra D, palavra 7 da área de memória interna. E letra E, byte 7 da área de memória interna. Então, quando a gente vê %M, já diz que é de memória, né? Então, não vai ser as outras alternativas, nem a A, nem a B, nem a C. Então, pode ser a D e a E. Como tem MW, W significa word, né? De palavra. Então, a alternativa correta é a letra D, que diz que é a palavra 7 da área da memória interna. Então, a gente tem que sempre lembrar, né, os principais, que são %Q, que é de saída, %I sempre vai ser entrada, né? E %M sempre vai ser as variáveis da memória interna do CLP. Certo, pessoal? Essa questão aqui vai abordar sobre ladder, né? Então, vamos ler a alternativa. Assinale a alternativa que indica uma desvantagem da utilização da linguagem ladder. Então, letra A, possibilidade de uma rápida adaptação do pessoal técnico, porque tem a semelhança com diagramas elétricos convencionais, com lógica a relés. Então, isso não é a desvantagem, né? Isso é uma vantagem. Ele está pedindo a desvantagem. Então, é sempre bom grifar para não cometer erros, né? Marcando algo que ele não está pedindo. Letra B. Lógicas complexas em programas mais extensos. Então, não é. A próxima diz a letra C, que é fácil visualização das variáveis sobre o diagrama ladder, permitindo uma rápida depuração e manutenção do software. Letra D, técnica de programação mais difundida e aceita industrialmente. Letra E, documentação fácil e clara. Logo, é a letra B a resposta, né? Que é a lógica complexa em programas extensos. Não necessariamente um programa extenso vai ter uma lógica complexa utilizando o ladder. A gente viu que ele também pode ser bem fácil utilizando um diagrama de estados que não se torna complexa essa programação utilizando um ladder. Então, isso aqui é a desvantagem, né? Que ele pode chegar a ser complexo, mas não necessariamente ele sempre vai ser. Mas como ele quer uma desvantagem, então a desvantagem é que geralmente quanto mais complexo, mais vai ser mais extenso, vai ser mais complexo essa programação em ladder, certo? Mas isso não quer dizer necessariamente. Às vezes você consegue programar um programa que é extenso, mas não tão complexo. Mas na maioria das vezes, se o programa for extenso e você utilizar a linguagem ladder, ele vai ser uma lógica complexa.
A próxima questão, ela fala o seguinte: dadas 3 lógicas, assinale a alternativa que indica qual desses circuitos são similares. Ele não quer dizer que são os mesmos circuitos, né, que vão fazer a mesma coisa, mas ele está pedindo quais são similares. Então, no primeiro, né, a gente vê que ele apertando o 0, né, vai ligar o Q0. E tem um contato de selo aqui, né? Então, mesmo que ele não pressione mais, ele vai manter ligado. E vai ser desligado quando pressionar o 1, né? Aí vai desligar o Q0. Já no segundo, tem o botão que vai ligar, né? O 10, ele vai setar, e o 11 vai resetar, né? E o terceiro, quando ele pressionar 10, ele vai parar, né, a alimentação de setar. Então, ele não vai setar. Ele só vai setar se ele não pressionar esse botão. E vai resetar só quando ele pressionar o 11, né, que vai resetar o Q0. Então, mas como ele quer similares, são similares, não querem os iguais, então, todos eles estão ligando e desligando o Q0, né? Então, todos eles estão sendo similares. Estão ligando e desligando de formas diferentes, mas todos estão fazendo a função de ligar e desligar o Q0. Então, letra D, que 1, 2 e 3, todos eles são similares, que estão fazendo a função de ligar e desligar o Q0. Então, a próxima questão fala o seguinte: assinale a alternativa que indica qual memória que, se houver algum problema nessa área de memória, o controlador sequer iniciará. Então, a gente viu que o CLP, né, o controlador lógico, tem várias áreas. Tem a área executiva, de sistema de dados. Então, qual a área que, se der problema, né, sequer o controlador vai iniciar? É a área executiva, né? Se ele não consegue executar, né, que é nessa área, então ele sequer vai se iniciar. Então, essa área é bem importante não ter problema, né? Porque se tiver, o controlador não vai nem iniciar a execução do programa. Certo, pessoal? Agora que já vimos bastante sobre controlador, sobre ladder, né? Agora a gente vai começar a fazer uma revisãozinha com a linguagem Graph7. Então, nesse exercício, fala o seguinte: assinale a alternativa que descreve a linguagem de sequenciamento gráfico de funções, né? Chamada Graph7. Aí ele diz, letra A: uma das linguagens gráficas de programação muito popular na Europa, cujos elementos são expressos por blocos interligados, semelhante aos utilizados em eletrônica digital. Isso quer dizer as funções do Graph7? Vocês acham? Letra B diz o seguinte: uma linguagem gráfica baseada na lógica de relés e contatos para a realização de circuitos de comando de acionamentos. Então, o que vocês acham? Letra C, ele fala o seguinte: caracterizada por instruções que possuem um operador e, dependendo do tipo de operação, podem incluir um ou mais operandos separados por vírgula. Isso aí quer dizer a função do Graph7, pessoal. Letra D, uma linguagem textual estruturada de alto nível com recursos semelhantes às linguagens C, Ada e Pascal. E aí, o que vocês acham? E por fim, letra E, né? Que é uma linguagem gráfica que permite a descrição de ações sequenciais, paralelas e alternativas existentes numa aplicação de controle. Então, a gente viu nas aulas, né, que o Graph7
é justamente isso que descrevo na letra E, que é uma linguagem gráfica que permite ações sequenciais, né, paralelas, pode acontecer ao mesmo tempo, ou alternativa, né, acontece uma ou outra existente na aplicação de controle. Então, logo, que descreve o Graph7 é a letra E, né? Então, a próxima questão também é de Graph7, né? Ele dá aqui o diagrama, né, tanto de força quanto de comando, e ele quer qual a alternativa Graph7 que vai corresponder a esse circuito aqui. Então, sempre no Graph7, né, vai ter o estado inicial, que é esse 0, né, que inicia o ciclo. Então, vamos lá. Primeiro, né, vamos interpretar o circuito aqui de comando. Então, quando Q1 é energizado, ele fecha a parte de força, né? E a parte de comando é que vai dizer o que vai acontecer com a parte de força. Então, aqui fecha também o disjuntor, nesse caso aqui vai ser bifásico, né, o circuito de comando. E eu tenho um botão aqui S1, onde eu vou apertar, ele vai energizar o K1. O K1 energizado vai energizar no sentido de giro, né? Se vocês observar aqui, o K2 tem duas fases invertidas, né? Fazendo com que o motor gire no outro sentido quando é energizado pelo K2. Ou seja, no K1 ele vai energizar, vai girar para a esquerda, e no outro ele vai girar para a direita, no K2. Então, sendo assim, né, quando ele apertar aqui o botão S1, K1 vai ser energizado, vai fechar o contato de selo de K1, vai ficar energizado. Quando ele pressionar o S2 vai abrir aqui, né, tem um contato de S2, tira, né, a alimentação de K1 e fechando a alimentação para o K2, né? Então, essa aqui é a ligação dos dois, né? Então, só teve um errinho aqui, ó, que nesse K1 aqui, esse K1 é fechado. Da mesma forma, aqui tem um normal fechado aqui de K2, né? Então, aqui na linha, perto de K1, também é fechado, tá? Teve esse errinho aqui nessa parte do comando, mas o resto tá certinho. Então, sabendo disso, vamos para os diagramas em Graph7. Então, ele diz aqui, o estado inicial. O primeiro, ele diz que é motor parado. O outro, motor travado. Letra B, a gente já vê que tá errado, né? E ele diz aqui, motor, quando apertar o S1, o motor vai ligar. E S2, o motor vai desligar. Então, já tá errado, né? Já esse outro, quando ele diz apertar B1, vai ligar o motor 1. E apertar B2, vai ligar o motor 2, né? Não tem nem dois motores aqui. Então, já tá errado também essa letra C. E não tem nem B1, nem B2 aqui, né? S1, S2, que são os botões, que representam os botões. Já aqui, nessa letra D, ele tá dizendo que vai ter a eletroválvula V1. Aqui já não é eletroválvula, né? Não é pneumático nesse sistema, então tá errado. Então, a alternativa certa é a letra E, né? A. Então, vamos ver porque a A tá correta. Então, estado inicial, que é o motor parado, né? Correto. Quando ele apertar S1, o motor vai girar à esquerda, né? E vai esperar ou S0, que é o botão desliga, ou o relé térmico atuar para ele poder desligar e parar o motor novamente. Ou o motor parado, ele vai pressionar S2, que vai ligar o motor para a direita. Quando pressionar S0 ou relé térmico, ele vai desligar.
né? E vai voltar a ser o motor parado. Então, logo, a alternativa correta é a letra A. A próxima também é de grafo 7, né? Ele diz assim: analise a figura e assinale os entes de acordo com a numeração, respectivamente. Então, ele diz assim: a etapa, o número 1, o que quer dizer esse número 1, o que quer dizer esse número 2, né? O que quer dizer esse número 3, né? Que ele está apontando para só a linha. Esse número 4 e o número 5, que quer dizer. Então, pelo que a gente viu, né, na teoria, o número 1 são as etapas, né? Que são E0, E1, E2, são todas as etapas que o grafo 7 vai ter. O 2, né, está apontando ali justamente para a transição, porque de uma etapa, né, para outra, ele precisa que aconteça a transição, né? Ocorra a condição da transição para ele ir de uma etapa para outra. Já a parte 3 é a parte dos arcos, né? São os arcos que estão interligando da transição para outra etapa. E a parte 4 é justamente a receptividade, né? O que vai dizer que a transição, se receber essa condição, ele vai para a próxima etapa. E já o 5 representa a ação, né? E nesse caso, as ações a serem tomadas vai ser ligar o motor e desligar o motor. Logo, é a letra C a resposta dessa questão. Nessa questão, né, fala sobre um processo e ele diz o seguinte: conforme a tela referente ao controle do processo, analise o processo e assinale a alternativa que corresponde ao programa em grafo 7. Então, aqui vocês observarem, né, tem um programa, um projeto, né, de um processo, em que tem um cilindro. Esse cilindro tem dois sensores, né, um no final e um no avanço, né, tem a válvula A+, e A-. E quando ele for empurrar todo o bloco vai cair nesse funil aqui azul e vai continuar o processo pela esteira. Então, nesse caso, ele diz aqui, ó, o primeiro é S1, né, que vai botar o start. Então, todos eles estão como a primeira etapa, um S1 para start, né? Então, vamos para o próximo. Na etapa 2 é a etapa de controle, né? Aí ele diz aqui que quando esse cilindro tiver o sinal de um S1 out, né? Ou seja, ele saiu totalmente, ele vai fazer com que recue o cilindro, acionando a solenoide A-. Então, todos eles têm, né? Menos o último. Então, essa letra D aqui já está errada. Ops, deixa eu voltar aqui. Sem querer aqui a resposta, mas vamos analisar porque é a letra B, né? Então, quando ele avançou totalmente e recebeu o sinal, ele vai fazer com que o cilindro volte, acionando A- na etapa 3. Depois, quando ele voltou todo, ele vai, o sinal, né, vai ser recebido aqui no S1, né, que ele entrou todo. Então, é a transição 5. Todos têm a mesma transição, né? Então, até aqui todos estão iguais. E na etapa 4 está esperando pelo comando, né? Então, se ele tiver aqui recebendo um sinal que esse cilindro tiver recuado e não receber o comando de stop, né? Ele vai ficar reiniciando o ciclo, né? Então, esses dois têm, né? Tanto A quanto B. O C já não tem.
E se ele receber o botão de stop, ele vai dar o stop na máquina, né, e vai esperar o start de novo. E o único que tem isso é a letra B. Logo, é a letra B que é o gabarito dessa questão. Então, essa questão fala o seguinte, né? Assinale a alternativa que corresponde às linguagens consideradas textuais. Aí, letra A, ST e IL. Letra B, FBD, LD e SFC. Letra C, ST e LD. Letra D, ST e SFC. E a letra E, SFC e Assembly. Então, para revisar, né, eu vou marcar a letra A, que é a resposta. E eu coloquei essa instrução aqui, porque ST, né, como vocês veem aqui, ele é uma estrutura de texto, né? E o IL é estrutura lista, também é de texto. Né? Os outros, tanto como ladder, como FBD, ele é de blocos, né? O FBD é de bloco e ladder é em diagrama. Então, para resumir, os textuais são só ST, que é a estrutura de texto, e o IL, que é a estrutura de lista, né? A lista de instrução. E os gráficos são a função block, diagrama, que é o FBD, a ladder diagrama, que é o LD, e a sequência function character, que é o SFC. Todos esses três são gráficos e os dois de cima são textuais. Logo, a alternativa correta, como anteriormente dita, é a ST e IL, já que ele está pedindo só as linguagens consideradas textuais. A próxima questão é o seguinte, fala assim, assinar na alternativa que corresponde à porta lógica de inversão convencional da linguagem FBD, que é a de blocos, né? Então, a única função de blocos que a gente vê é a letra D. Então, essa é a porta lógica de inversão de função de bloco, né? Então, dentro do bloco, está fazendo a inversão do sinal. Então, essa é a alternativa correta para essa resposta. Então, essa próxima, ele dá a equação lógica, né? Que é A mais B barrado e C mais D, né? E pede qual delas é a instrução lógica, né? Qual a instrução lógica para que aconteça essa equação. Então, como a gente vê aqui, tem o A mais B, né? Depois, ele não é A barrado, B barrado, é os dois barrados. Né? Depois que faz a operação lógica dos dois, é que faz a barra os dois. Então, logo, a alternativa mais correta é essa aqui, né? Essa parte aqui, que diz, vai pegar o A, ou, né, que é o sinal de mais, é o B, e vai gerar o ST1, certo? O ST1, o S1 é o resultado de A mais B, sendo que ele está todo barrado, né? Então, por isso que ele bota aqui, LDN, que é para negar o S1, né? Para colocar esse barrado aqui em cima. E depois, ele diz, para fazer o AND com C, sendo que o AND está o C barrado, né? Então, ponto C barrado. Então, vai fazer o NAND C, né? Para fazer esses dois coisas aqui. Então, AND C para dar o S1. Então, até agora, essa resposta aqui dá o S2. Essa primeira daria o S1 e essa segunda daria o S2. Sendo que tem e esse S2 aqui, né, que é a
o resultado vai ter que estar ou, né, D. Então, cometeu esse errinho aqui, que todos, no caso, no final, tá com F, mas seria aqui, no lugar de F, D, né, em todos eles. Opa, desculpa. No caso, ele tá dizendo que o F é o final, tá certo. É a outra alternativa que tem um errinho. Então, aqui, ó, o S2, né, ou D, dando o resultado F, né? Que o F é tudo isso aqui. Logo, a única alternativa correta é a alternativa A. Então, logo a resposta é a letra A, né? Eita. Então, você pode observar que vai fazendo aos pouquinhos, né? Para poder não cometer erros até completar toda a equação lógica e dar a resposta em instrução lógica, certo, pessoal? Agora, essa questão, que é a equação lógica, sendo que agora é na linguagem de estrutura de texto, né? ST. Então, ele diz aqui, a equação lógica é a mesma equação, né? Então, a gente vai ter A ou B, sendo que tudo isso barrado, né? Então, alternativa aqui, ó. Note A ou B, né? Barrado. Note tudo isso, né? A ou B. E aqui tem o ponto, né? AND. Sempre que tiver o ponto é AND. Mais o C e o C barrado, né? Que é o note C. Ou, né? Ou que é o mais D, né? Então, é esse aqui que tem o errinho. Todos eles vão ser D aqui. Cometeu esse erro, repetindo a letra B. Então, aí, a resposta correta é a letra C, né? Que corresponde a essa equação lógica que ele pede, implementada em estrutura de texto, certo, pessoal? Então, as questões de revisão até aqui. Na próxima aula, eu vou trazer mais questões para a gente discutir de concurso, para a gente ver o que a gente aprendeu, que também cai em concurso. Para quem quiser prestar um concurso futuramente, né, para o nível técnico, a gente vai também abordar algumas questões de concurso para esclarecer as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo pela plataforma AVA. Até a próxima aula.